Boa noite. Chamo para compor a mesa o candidato Matheus e passo a palavra para o João Pedro. Boa noite, candidato Matheus, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Vamos iniciar sua arguição com a disciplina de língua portuguesa. Três perguntas acerca da matéria, tá bom? O senhor está Perfeito. preparado? Sim. Primeira pergunta: qual o feminino de papa? Excelência, acredito que esse termo não possua um correlato feminino. Segunda pergunta: o que é um substantivo sobrecomum? Não me recordo, Excelência. Terceira pergunta: ao que se refere os seguintes adjetivos? Primeiro, pecuniário. Pecuniário se refere a um valor em dinheiro, em moeda. E bélico. Bélico se refere a algum tipo de E armamento. bélico, Tá dando para me ouvir? Perdão? tá, Bélico se refere a algum tipo de armamento, algo que esteja relacionado a armas. certo. Satisfeito, muito obrigado. Passo a palavra para o próximo examinador. Boa sorte. Obrigado. Boa noite, senhor Matheus. Boa noite. Você é o seu examinador da disciplina de Noções de Direito, tudo bem? Tudo bem? Podemos começar? Sim. Vamos lá, então. Primeira pergunta. Usar um alfinete para matar uma pessoa adulta e sadia ou produzir lesões corporais em um adulto mediante um travesseiro leve de plumas são exemplos de um instituto jurídico do direito penal. Qual é? O meio absolutamente impróprio, Excelência. Esse é o nome do instituto? Sim. Segunda pergunta. Quem pode ser sujeito ativo dos crimes de abuso de autoridade? Funcionários públicos, militares, policiais no exercício da função. Segundo a Lei Orgânica da Polícia Civil, quando terá início o exercício do cargo do policial? A partir do momento que ele for empossado, que ele tomar posse. Alguns dias depois da posse? Tem um número de dias específico ou é imediatamente após? Não me recordo, Excelência. Satisfeito? Muito obrigado. Vou passar a palavra para o Fernando, examinador de criminologia. Boa noite, candidato. Boa noite. Está preparado? Sim. Perfeito. Primeira pergunta de criminologia. O que caracteriza a criminologia como uma ciência? A criminologia é caracterizada como uma ciência em razão da aplicação do método científico. Ela possui meios próprios, o método próprio, que é o método empírico, majoritariamente, e objetos próprios, né, como o criminoso, o crime, a vítima e o controle social. Além disso, a criminologia ela é uma matéria interdisciplinar. Ela se vale de outras disciplinas e outras áreas do conhecimento para criar um arcabouço de substrato para aquilo que, para as teorias e teses que depois vão ser provadas, né, testadas por meio do método científico. Segunda pergunta. Relacione o direito penal com a criminologia. O direito penal é uma ciência e ele se encarrega do dever ser. Ele traz um, uma conduta e uma pena, de forma simples, né? Preceito primário e secundário. Já a criminologia é uma ciência do ser, então ela busca entender a sociedade, entender o crime e por meio dessa compreensão busca meios de prevenir o crime. Terceira e última pergunta.
Em criminologia, o que é crime? O crime na criminologia, ele é um fato, um fenômeno que ele é comum, ele é um fenômeno social, desde que não em uma situação excessiva, desde que não seja observado excessivamente na sociedade. É um fator que deve ser prevenido, recriminado, por meio do controle social, dos controles formal e informal. Certo, estou satisfeito. Passo a palavra para o João Pedro. Muito obrigado. Obrigado. Vamos lá, Matheus. Em relação à sua postura, eu observei apenas uma coisa só. Você não utilizou todas as vezes o pronome protocolar de tratamento excelência, tá? E você também, às vezes, demora um pouco para não cumprimentar, não que seja interessante você interagir muito com o examinador, mas não mantenha uma frieza excessiva, tá bom? Perfeito. Em relação ao mérito, você perguntei qual que era o feminino de papa, você disse que não existia. Na verdade existe, tá? A gramática considera o feminino de papa como correta a palavra papisa, tá bom? E a segunda que eu perguntei para você e você disse que não se recordava é o conceito de substantivo sobrecomum, tá bom? E sobrecomum é um tipo de substantivo uniforme e ele apresenta apenas um termo para os dois gêneros, masculino e feminino, tá bom? Por exemplo, a palavra criança, testemunha, vítima, entendeu? E a terceira você acertou, tá? Os adjetivos pecuniário e bélico se referem a dinheiro e armas, respectivamente. Perfeito. Certinho? Obrigado. Matheus, vou passar aqui para as argumentações agora de direito com você. Os comentários de postura, eu concordo totalmente com o João Pedro, também achei uma frieza excessiva, também notei, né, que às vezes você não usou o pronome excelência, tá? Se atenta com isso, mas na postura, de uma maneira geral, eu gostei, tá bom? Eu achei que você fala bem. Só um ponto, desculpa, só para complementar. Quando vocês se referem ao uso do termo excelência, é porque eu deveria, então, iniciar todas as minhas respostas com o termo excelência, ou pelo menos a maioria delas. Não necessariamente iniciar, mas você tem que colocar na resposta. Você pode falar alguma coisa e depois falar excelência, entendeu? Mas não deixe de falar. Não precisa ser todas as vezes de maneira robótica, excelência, alguma coisa, porque às vezes não se encaixa muito bem na resposta, né? Você começar com excelência. Depois você responde com excelência. Eu comecei algumas respostas de uma forma bem direta mesmo, e talvez seja melhor incluir alguma coisa. Sempre. Tá bom? Tá, agora na primeira questão, você me falou absoluta ineficácia do meio. O nome do instituto que eu queria é Crime Impossível, tá bom? Por ineficácia absoluta do meio, tá bom? Não sei se você se recordou do Crime Impossível, eu achei que você ia falar, mas não veio, né? Não veio. Tá bom, o raciocínio seu foi perfeito, só faltou o nome do instituto, tá bom? Depois de perguntei acerca do sujeito ativo dos crimes de abuso de autoridade, eu trouxe aqui o artigo em si, né? Eu interpreto ele que seria assim: qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta ou indireta fundacional, de qualquer desses poderes, tá bom? Daí tem ali um rol, mas é um rol exemplificativo, tá bom? Então bastaria isso que eu falei para você. Daí entra na questão ali do parágrafo único, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, né? Já estaria ótimo para uma resposta, tá bom? Queria que você complementasse um pouco mais. Acho que você falou servidor público ou militar, não lembro do... Eu falei servidor público, militar ou policial. Nesse sentido, né? Sim, você falou de maneira mais dispersa, não exatamente da forma que eu queria. Mas tá bom, seria um meio certo nesse ponto aí. Daí na terceira, olha, o artigo 30 da Lei Orgânica, ele traz o seguinte: o exercício terá início dentro de 15 dias, contados da posse ou da data da publicação do ato no caso de remoção, tá bom?
No interesse do serviço policial, o delegado-geral de polícia ele pode determinar que os policiais civis assumam imediatamente o exercício do cargo, que é o que acontece na prática aqui na Polícia Entendi. Civil. O exercício, que é o início da academia de polícia, é imediatamente após a posse, entendeu? Mas não é o que tem na lei, tá? Na lei você tem que fazer essa distinção. Talvez você tenha se confundido com a prática. Ou você realmente não sabia, tá bom? Só tomar cuidado com isso. Tá ótimo, obrigado. Basicamente isso, tá bom? Foi muito bem. Vou passar a palavra para o Fernando agora. Vamos lá, Matheus. Bom, o João Ricardo e o João Pedro já falaram aí da questão da postura, né? Uma coisa que eu notei também que vale mencionar é que parecia que algumas vezes você tinha pressa de se livrar da questão. Então você tinha um pouco de ansiedade, que é normal, né? Não vou dizer que é algo, sim, a gente consegue administrar, né? Você vai treinando, você vai conseguindo administrar. Mas isso dá para identificar alguns sinais de ansiedade para você tentar se livrar logo da questão, né? Para passar logo por isso. Tá? Isso é normal. Conforme você for treinando, você vai conseguir resolver isso aí. Tá bom? A primeira pergunta que eu fiz para você foi o que caracteriza a criminologia como uma ciência, né? Você falou ali bem dentro do esperado, né? Falou do método indutivo, né? Falou da questão de ser interdisciplinar, falou dos seus objetos, dos 4 objetos de forma correta. Tá bem dentro do esperado, só faltou você falar a finalidade, tá bom? Eles pedem, se você falar o método, falar dos objetos e falar da finalidade, fica uma resposta ali bem amarrada, bem completa mesmo, tá bom? O que você falou tá satisfatório, mas se você falasse da finalidade, como você falou quando eu perguntei para você ali o que é crime, né, para criminologia, você mencionou, né, prevenção e tudo mais. É uma das finalidades, a finalidade principal da criminologia, né, a prevenção. Parece que eu senti alguma coisa faltando na primeira e respondi na terceira, né, como se fosse algo nesse sentido, assim. Eu senti falta mesmo desse ponto. Se você falasse, mas tá satisfatória a sua resposta, tá? É só um toque para você mencionar a finalidade quando for perguntado para você o que caracteriza a criminologia como uma ciência, né? Ela tem um objetivo. Depois eu perguntei para você, relacione o direito penal com a criminologia. Sua resposta foi adequada também. Você falou ali do direito penal, que ele é uma ciência do dever ser, né? Que ele, uma coisa que você poderia falar que ele é dogmático, né? Ele vai analisar através de um dogma, como você falou, preceito primário e secundário, né? Ele não está interessado em saber nada além daquilo, né? Ele simplesmente vai cumprir o que está tipificado, basicamente. Então, é um dogma, de forma... eles chamam isso de a priorístico, né? Eles não questionam, ele acha que é dessa forma. É um achismo, basicamente, né? Digamos assim. O método a priorístico, ele não questiona a realidade, ele simplesmente aplica aquilo porque ele acha que deve ser aplicado dessa forma. Tá? E, claro, a criminologia é uma ciência do ser, ela é argumentativa, né, dialética, zetética, ela se debruça sobre a realidade, ela questiona o que é crime, né? Ela não vai buscar criminalizar nada e nem falar que deve ser dessa forma, e sim analisar como realmente é na prática. Então, uma pode complementar a outra, né? Tanto o direito penal quanto a criminologia para o direito penal. Um alimenta o outro. Por fim, eu perguntei para você o que é crime para a criminologia, né? Você falou ali que é um fenômeno comum, né? Daí você falou método social. Então, é um fator humano, né? Como um todo, né? E também comunitário, social e comunitário, né? Um fator humano, social, porque os humanos vivem em sociedade, né? Desde que saíram das cavernas, né? Montaram ali a sociedade, há crime. Então, fator humano, social e comunitário. E você poderia ter falado dos pilares ali, né? Que fazem algo ser considerado crime para a criminologia, que é a incidência afetiva, massiva, persistência e a consenso inequívoco sobre os métodos de abordagem ali dessa realidade. Tá? Que é a conduta praticada e a melhor forma de prevenção. De intervenção, perdão. E basicamente é isso. Mandou bem pra caramba aí nas suas respostas. Parabéns. Obrigado. Obrigadão aí, pessoal. Valeu.